Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Casarão dos Sonhos Cast. Eu sou o Kist e hoje nós temos um convidado super especial. Eu sou o Jefferson Pinheiro, do Casarão dos Sonhos e do Casarão dos Sonhos Cast. Juntamente com o Kist, aqui estou como host desse programa. E como o Kist falou, nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje. E eu, particularmente, tenho um carinho enorme, mas logo eu já vou falar sobre o assunto. Antes de mais nada, por favor, se apresente ao nosso público, nosso convidado especial, Dr. Heraldo Demarque. Então vamos lá, Jeff Kist. Meu nome é Heraldo Demarque, eu sou médico, eu fiz medicina em Curitiba, né? Ao final da medicina, eu fui para o Rio de Janeiro fazer residência em cirurgia geral. Saindo do Rio, voltei para Curitiba fazer residência médica em cirurgia torácica, né? Em Curitiba ainda, no final da cirurgia torácica, eu fiz o mestrado e em 1999 eu vim para Blumenau, né? Vindo para Blumenau, estava pronto para começar a operar, né? Cirurgião de tórax na cidade, nós só tínhamos, se não me engano, 2 na época. Então eu vim para compor o quadro de cirurgiões de tórax aqui em Blumenau. Logo em seguida eu comecei a dar aula na FURB, então eu já dou aula na FURB há mais de 20 anos, né? Para medicina. E com o passar do tempo a gente vai vendo alguns resultados dentro da medicina tradicional, que é maravilhosa, e a gente sente falta de alguns complementos, né? E com o tempo, com o passar dos anos, eu fiz pós-graduação em medicina funcional integrativa, né? Que não é uma especialidade médica no Brasil. Nos Estados Unidos é uma especialidade médica, mas no Brasil é uma abordagem, né, dentro da medicina tradicional, uma abordagem um pouquinho diferente da gente avaliar e conduzir os pacientes, né? Dentro disso, a gente fez especializações em laserterapia, ozonoterapia, ortomolecular, ou seja, várias sub-áreas, né, da medicina funcional integrativa, para que a gente consiga, com esse combo, de repente, dar uma melhor qualidade de vida e tratamento para os nossos pacientes. Bom, já que o Dr. Heraldo já puxou todo o histórico dele... Que não é pequeno, né? E já dá para saber que a mesa hoje está uma mesa de respeito, né? Eu me sinto muito lisonjeado em te receber aqui hoje, Heraldo, porque além de ter se tornado, posso falar de coração aberto, o médico de confiança da minha família, né? Eu e a Simone, a gente teve um acompanhamento impecável da tua parte durante o período da gestação que a Simone teve da Clara. E para nós fez todo sentido ter o acompanhamento com a medicina integrativa na gestação da Simone. Ela não teve mal-estar, ela estava extremamente bem suplementada, tu teve todo o acompanhamento muito próximo. Cada vez que nós íamos para consulta contigo, ficávamos horas lá, então o teu atendimento sempre foi assim muito acolhedor, muito atencioso. E é algo que hoje, quando a gente fala em medicina, não é tão praticado. Normalmente, principalmente em rede pública, a gente vê muito aquele histórico de o médico só tá de cabeça baixa perguntando o que tu tem, então tu toma tal coisa. Nem olha direito para o paciente. E quando a gente teve a experiência junto contigo, no teu consultório, foi completamente o oposto. Tu simplesmente dava total atenção para entender o que estava se passando com a gente, para depois a gente falar sobre que tipo de suplementação, que tipo de tratamento, que tipo de intervenção que teria, né? E para quem está acompanhando a gente hoje, é importante que a pessoa entenda que o Casarão dos Sonhos Cast foi uma forma que nós desenvolvemos de dar voz às pessoas que trazem uma abordagem diferente, principalmente quando se trata de saúde. Assim como a gente faz no Casarão dos Sonhos através dos colchões, é uma abordagem diferente, a gente entende que em várias áreas da saúde hoje no Brasil, existem pessoas que pensam fora da caixa e que trazem uma abordagem diferente. Se fosse para trazer os principais diferenciais da medicina integrativa, da forma que vocês atuam hoje na clínica de vocês, o que tu poderia passar de diferenciais para que as pessoas entendessem melhor o porquê a medicina integrativa ela é tão diferente? Ela diferencia assim, como você falou na clínica. Eu, em 2016, junto com a minha esposa, nós fundamos a Som Manari, né, que é uma medicina voltada para uma clínica voltada para a medicina integrativa, funcional integrativa. E o que ela tem de diferente? Ela vem complementar a medicina tradicional, né? Ela não é o oposto da medicina tradicional, não tem que brigar com a medicina tradicional. Eu sempre falo para meus pacientes, eu não deixo de ser um médico tradicional,
certo? Porém, com algum a mais, digamos assim, né? A gente tenta avaliar o paciente inteiro, né? Não só parte do corpo desse paciente. É muito necessário os especialistas, né? Por exemplo, eu sou cirurgião de tórax, né? Eu passei um bom tempo da minha profissão olhando simplesmente para o tórax, para o pulmão, coração, traqueia, etc, etc. E com o tempo a gente vai vendo que isso não é suficiente. Então, hoje eu, obviamente, olho muito bem para coração, pulmão, etc, né? Mas a gente tenta integrar o paciente como um todo, né? Ninguém é um fígado ambulante ou um pulmão ambulante, né? A gente está inserido num corpo como um todo. E a medicina integrativa é isso, é olhar o paciente inteiro, né? Não só partes dele. Na medicina integrativa, a gente tenta usar o mínimo de medicação possível e necessária, né? Se há necessidade, tem uma doença, tem um diagnóstico, há necessidade de medicação, óbvio, medicação está para isso, para ser usada. Doenças agudas, se você tem uma pneumonia, obviamente você tem que tomar um antibiótico. Se você tem uma apendicite aguda, você tem que sofrer um procedimento cirúrgico para resolver isso. Sim. Isso, a medicina tradicional é impecável, né? Mas naqueles pacientes mais crônicos, com dores crônicas, com doenças crônicas, muitas vezes a medicação não traz a resposta ideal para o paciente, não melhora a qualidade de vida dele. Não curte o efeito, né? Exatamente. Então, além do efeito, com mais efeitos colaterais, etc. Então, a gente usa de suplementações, que a gente chama muito da parte da ortomolecular, né? Que são as moléculas corretas, digamos assim. Moléculas que a gente tem no próprio corpo ou necessita dessas moléculas para as reações químicas acontecerem de forma melhor possível para aquele paciente. Então, além de olhar o paciente como um todo, a gente não vai simplesmente tentar mexer em pequenas áreas específicas, e sim tentando levar a saúde global. E normalmente, quando a gente consegue melhorar esse paciente, consegue melhorar a saúde, vários dos sintomas dele vão diminuindo, vão se aquietando, digamos assim. E com o uso da medicação, havendo necessidade, né, a gente também trabalha para que ele tenha melhor qualidade de vida. A busca é saúde, qualidade de vida, longevidade saudável, né? Sempre falo para meus pacientes, eu quero ter 80, 90 anos, mas falando, conversando, andando, sendo ativo, pensando. Não adianta ter uma longevidade com 90 anos e eu fiquei 10, 15, 20 anos numa cama, né? Sem a interação completa que a vida nos fornece. Até antes de nós nos reunirmos aqui para o nosso podcast de hoje, um grande amigo nosso que faz parte do Beni, que é um grupo empresarial ao qual a gente participa, ele mandou um link de um vídeo de um estudioso, um grande cientista americano, falando sobre o impacto do sono na nossa saúde, principalmente, né? E como o Dr. Heraldo comentou recentemente, não é um pulmão ambulante, não é um coração ambulante, não é um cérebro ambulante. Exatamente. É um todo. E é causa e efeito. E a gente percebe nitidamente como as pessoas estão com uma deficiência gigantesca em cuidar do sono por estarem com a mente tão acelerada. Hoje a gente tem uma tela na nossa frente quase que o dia inteiro, enchendo a nossa cabeça de um turbilhão de informações. A gente quase não está dando conta de absorver tudo isso. E muitas vezes até notícias ruins, né, Jeff? A maior parte das vezes, né? Notícias se alimenta ruins. disso, na verdade, né? Aí vem a parte emocional, vem a parte psicológica, que também faz parte do todo. Sim. Né? E um dos pontos que me chamou muita atenção, que está bem alta hoje, a gente que permeia o mundo corporativo se percebe muito que as pessoas estão preocupadas com o nível de testosterona, né? Tem se usado muito como um hormônio para trazer saúde, bem-estar, mais exposição e tudo mais. E nesse vídeo do especialista relacionado ao sono, ele trouxe que homens que dormem de 4 a 5 horas e com uma privação de sono, ou seja, não tendo qualidade desse sono, a testosterona dele é a mesma de uma pessoa, de um adulto que teria 10 anos a mais que ele. Então, ele tem uma queda brusca na testosterona. E a gente percebe que hoje existe um movimento muito grande de fisiculturistas, de profissionais da área da saúde, principalmente da parte de educação física, estimulando muito a aplicação de testosterona. Como é que tu enxerga esse benefício da testosterona e até que ponto é interessante, até que ponto já está passando do limite, né? Nossa, Jeff, nessa tua pergunta tem milhões de coisas que a gente pode conversar, né? À vontade, nós temos tempo de sobra aqui. Então, vamos deixar a testosterona para o final, então. Tá bom. Pode ser. Quando você fala do sono, né? Todo mundo sabe que 1/3 da vida a gente deveria passar dormindo, descansando.
não tem como a gente falar em saúde sem a gente mexer na qualidade do sono, né? Então, todo mundo sabe o que deve fazer, né? Que é a higiene do sono. Depois das 6 da tarde, não olhar mais telas, filmes, principalmente jornais, né? Porque o jornal só vem desgraça, só vem más notícias, vive disso, né? A iluminação do próprio celular, da televisão, da luz de casa. Então, a gente vai vendo, consumindo todos esses produtos até as 11 horas da noite, e a gente quer que a gente tenha um clique, às 11 desligue e durma. Vira a chave. Vira a chave e durma com qualidade. Então, assim, nós temos o cortisol, que é um mestre dos nossos hormônios, né? Então, a gente, em geral, tem o cortisol alto de manhã, à tardezinha ele vai baixando e à noite ele cai bastante, né? Se a gente continua tendo estímulos de estresse, atividade física noturna, se é o único horário que a pessoa consegue fazer atividade física, melhor do que não fazer. Eu ia perguntar isso melhor do que não fazer. Eu ia te perguntar isso aí sobre os esportes noturnos. Mas a atividade física noturna não é o melhor horário. Então a gente acaba indo para a cama com um cortisol muito alto, né? E esse cortisol alto, vamos fazer micros despertares, né? A gente, na madrugada, é para que o cortisol esteja bem baixinho, né? Para que os outros hormônios que são feedbacks negativos com ele, quando o cortisol baixa, a melatonina sobe, ou seja, é uma dança hormonal perfeita no corpo humano, que a gente negligencia bastante. Então, o paciente acaba tendo micro despertares, tendo um sono de péssima qualidade. A gente sabe que você tem que ter sono profundo, 3 a 4 ciclos numa noite. É importante os sonhos, muitas vezes, coisas que a medicação para dormir acaba. Pode ver, quem usa medicação para dormir não sonha. E durante o sonho a gente resolve várias coisas. Existe uma limpeza do nosso sistema nervoso central, etc, etc, né? Então, assim, o sono impacta muito na vida. Então, na medicina que a gente pratica, a gente dá muito carinho ao sono, né? É muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes, mulher e homem que não seja prostático, ou seja, não tem um problema prostático evidente, ele não deve acordar para urinar, né, à noite. É verdade. Então, se você está levantando à noite para urinar, provavelmente teu sono está superficial. Ou seja, em geral, a bexiga repleta, a bexiga mais cheia, ela não deve ter a capacidade de te acordar. Se você está acordando para fazer, para urinar, o famoso xixi, um xixizinho da madrugada, ou seja, teu sono está de tão má qualidade que essa bexiga cheia te acorda. Daí você acorda e muitas vezes já não consegue voltar a dormir, etc, etc, né? A produção de testosterona, ela é muito importante durante toda a madrugada, porque o pico da testosterona maior, assim como do cortisol, é pela manhã, tá? Então, para que você tenha um pico de testosterona da manhã, ela é produzida durante a noite, durante o sono. Então, toda vez que você negligencia o sono, você estimula em excesso o cortisol e baixa a testosterona. Não sei se era isso que... Perfeito. É que hoje eu percebo que a gente está vivendo uma era onde as pessoas elas querem tudo no imediato. Sim. Então, eu não preciso me preocupar em ter uma noite de sono de qualidade, eu não preciso me preocupar em ter uma alimentação saudável, eu não preciso me preocupar em praticar um exercício de forma recorrente. As pessoas vão lá, fazem uma cirurgia, colocam uma prótese, fazem lipo, fazem uma redução estomacal, fazem uso de tudo que é tipo de caneta hoje, né? Sim. Tem de caneta Bic até... Né? Até mais caras. Até mais caras. E a gente percebe que esse imediatismo está fazendo as pessoas tomarem proporções desesperadas que podem se tornar um risco para a sua saúde se não for feito com bom acompanhamento. Sim. Né? É muito importante esse acompanhamento e eu esqueci de falar sobre o que você havia me perguntado, sobre a testosterona, se deve fazer, se não deve fazer. Testosterona para o homem é vida. Tá? É necessário ter testosterona em níveis saudáveis, não em excesso, né? E então, quais são os sintomas, doutor Heraldo, que percebe-se assim, que nós assim... Né? Precisa repor. Isso. Na maioria das vezes, com o passar do tempo, o paciente se torna mais cansado, mais desanimado, né? Entendi. E depois acaba culminando com própria queda de libido, né? Então, eu costumo dizer assim, que a testosterona ela é muito importante para o corpo inteiro, mas no homem é para o cérebro, para o coração, para o osso,
para o músculo e também para a libido. Então, toda vez que eu tenho uma queda de libido, meu cérebro está sentindo falta da testosterona, meu coração, meus músculos já não estão se desenvolvendo. Então, é óbvio que aos 20 anos você faz meia academia mal feita e cresce músculo. Aos 50 já não é bem assim. Se não fizer musculação muito bem acompanhada, você não tem ganho de massa muscular, além de uma alimentação mais correta, digamos assim, com proteínas, etc. Então, quando a gente nota queda de libido, em geral já é bastante tarde, porque a gente já tem os efeitos físicos que muitas vezes a gente não sente. Então, queda de testosterona aumenta a chance de infartos, aumenta a chance de osteoporose no homem, aumenta a chance de sarcopenia, ou seja, diminuição muscular, confusão mental. Então, a gente vai vendo que com o passar dos anos, com o decréscimo da testosterona, a gente vai tendo o nosso envelhecimento acelerado. Então, é necessário repor testosterona, sim, naquele, obviamente, que há necessidade, em dosagens, no meu ponto de vista, né, em dosagens baixas, se possível diárias, né, para que você realmente coloque aquilo que é necessário. Não deixe o paciente com baixa testosterona e também não faça nada suprafisiológico, nada acima, né? O que a gente está querendo é saúde, não hipertrofia. Tem gente que busca hipertrofia, ok, então vão ter médicos muito melhores do que eu para hipertrofia, porque eu não trabalho com hipertrofia, eu trabalho com saúde. Então, reposição hormonal sim, né, uma modulação hormonal, mas sempre visando a saúde, a longevidade saudável. Perfeito. Hoje a gente percebe uma onda muito grande de pessoas até em busca do corpo ideal, né? Porque aquilo, tem o corpo ideal e o corpo real. Sim. É bem diferente, né? Acho que é mais são estética, bem diferentes, né? Para mostrar para as outras pessoas muitas vezes do que saúde em si, né? É muito mais estética. É. A gente percebe pessoas que inclusive nem teriam a necessidade de ter um emagrecimento maior, mas num desespero, num ato desesperador, porque a fulana que é digital influencer está fazendo, eu vou fazer o uso também da famosa canetinha, né? Sim, sim. Nem vou citar nomes aqui de quais canetinhas que a gente se refere, mas quem está assistindo sabe muito bem do que é. E como é que vocês estão lidando com isso lá na clínica? Tem aparecido muitos casos de pessoas que estão indo para buscar. O uso consciente é saudável, não é? Prejudica a saúde, não prejudica? Como é que vocês estão lidando com essa grande onda de canetinhas por aí? As canetas, elas vieram para ficar. Tá? Não tem como voltar atrás mais, né? Tá? E eu vejo as canetas como uma janela de oportunidade. Tá? Se ela for bem usada, ela é maravilhosa. Tá? Então, tem muitos pacientes na clínica que usam as canetinhas, tem pacientes que já usavam a caneta e não tiveram sucesso no tratamento e passaram a acompanhar com a gente, né? Então, a gente tinha a semaglutida, né, que é o famoso Ozempic, uma das primeiras que surgiram, veio para diabetes tipo 2, né? E no diabético viu-se que ele acabava perdendo peso, né? Diminuía o apetite, etc. E com isso baixava-se os níveis de glicemia, ou seja, a glicose do sangue. A evolução dela veio a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, né? Que é o que mais está se utilizando no momento, que ele além de diminuir o apetite, etc., né? Ele mexe em outras vias para que tenha menos efeitos colaterais, como pancreatite, alteração visual na retina. Então, ele já é uma evolução da semaglutida com menos efeitos colaterais. Mas é importante você acompanhar o paciente e ficar de olho no olho desse paciente. Literalmente, Então, literalmente, de olho no olho. Acompanhamento com consultas oftalmológicas periódicas, né? Ficar de olho nesse pâncreas desse paciente. Não naquela compra clandestina que... O problema da compra clandestina é que a gente não sabe o que tem ali dentro. Exatamente. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, qual é o tendão de Aquiles dessas canetas? É a perda de peso com perda de massa magra. Perda em músculo. Aí é que tá. Isso Esse é o perigoso. grande problema. Porque você faz uma perda importante de peso, né? E você perde muito músculo. E a hora que você retira a caneta, ou seja, você não usou como uma janela de oportunidade, não aprendeu a comer, não acompanhou com uma nutricionista, né? Aí você volta a comer o que era antes. Então, um mantra da minha esposa, né? Onde ela diz assim, tá, se eu te der o corpo perfeito que você gostaria, quanto tempo você leva para perder? Uau. Então, assim, é uma janela de oportunidade. Que tapa na cara, né? É maravilhoso o uso da caneta, com acompanhamento médico,
usando suplementação, que é a necessidade, fazendo atividade física. Na bula da caneta, ela te ensina como é que você deve usar. Usa tanto, depois de 2 semanas aumenta, depois de 3 semanas aumenta, etc, etc. Ou seja, tira totalmente a fome do paciente, em 4, 5, 6 meses você está no peso ideal. E é a maneira que a gente não faz dessa forma. Por quê? Porque eu sempre brinco com meus pacientes, alguns não gostam, né? Eu deixo eles um pouquinho com fome, entendeu? Porque eles têm que lutar com isso também. Era isso que eu ia falar. Porque lá na frente eu vou ter que retirar essa caneta. Lógico que vai ter um período de desmame, né? Isso. Hoje já está se falando que em alguns casos você vai manter eternamente essas canetas, né? Em dosagens menores, mais espaçadas. Mas a ideia é tirar lá na frente. E ele tem que ter tido contato com essa realidade. Entendeu? De sentir um pouco de fome, de ver o que deve comer, escolher, priorizar proteína para não perder músculo, fazer atividade física, entendeu? Ou seja, ele tem que querer. Não basta querer que a caneta faça um milagre, que ela vai fazer um milagrezinho ali por 6, 8 meses e depois você ganha peso a mais do que você perdeu. Só que esse peso vem com mais massa gorda do que massa magra. Eu vejo isso pelo meu processo de emagrecimento, que não foi através de caneta, foi na força do ódio mesmo ali, né? Foi na fome mesmo? Não, pior que a gente nem passou fome, né? Não foi nem pela fome. Eu acho que é mais o fato da nossa mente se adaptar àquela alimentação, àquela rotina, do que a comida em si. Porque eu vejo isso. Tem a caneta, como tu falou, futuramente, vai ter que fazer um desmame, vou ter que trabalhar isso e aquilo com ele. E é verdade, eu vejo por mim. Eu era um consumista de doce, assim, nossa, era um café, um doce. Almoço, café, um doce. E isso, pra tirar, demorou, assim, foi doído. O açúcar é uma droga, né? Deu uma dor de cabeça, deu tontura, deu mal-estar, sabe? E, será que tá certo? Será que não tá certo? Não, e os exames davam, ok, tá tudo bem. Foram 20 quilos, né? Assim, em 5 meses. Então eu vejo o que foi a força de vontade também, né? E você dosou a tua testosterona antes e depois? E agora eu preciso fazer o retorno do exame. Eu não cheguei a fazer o antes, mas fez o antes eu fiz. Eu só não lembro agora quanto que tava. Okay. Mas agora eu preciso voltar e fazer. Bem lembrado disso aí, doutor. Não, é porque é incrível, assim, o corpo funciona como um todo, tá? Ele não é nada isolado, como eu falei. Então, voltando à testosterona. Existe trabalho mostrando que na década de 60 e 70, né? Hoje nós temos 50% do que nossos pais e avós tinham de testosterona. Eu vi isso aí numa matéria. Mas por estilo de vida, alimentação... Estilo de vida, tudo englobado, né? Nós éramos neandertais, né? Exatamente. Agora a gente tá muito piá de apartamento. Mas é que tem muitos fatores. É água com cloro, né? Não, hormônio na água. Hormônio na água, isso aí. Tem tudo isso ajuda a explicar. Então, por que está tendo menos testosterona, e mesmo no jovem, né? Então, antigamente era mais comum não engravidar por problema da mulher. Hoje não. Hoje está equilibrado por problemas masculinos também, né? E essa queda da testosterona, ela é muito explicada pela resistência insulínica e pelo diabetes. Então, a gente sabe que no paciente diabético existe uma queda da testosterona. E na resistência insulínica, que é o pré-diabetes, digamos assim, baixa muito o que a gente chama de SHBG, que é a proteína ligadora dos hormônios sexuais. Ou seja, esse SHBG pega a testosterona do sangue e leva no tecido. No coração, no cérebro, nos ossos, no músculo, etc. Então, não adianta você ter um monte de testo circulante, né, no sangue, porque ela, entre aspas, ela não é usada no sangue. Você precisa dessa proteína que retira a testosterona do sangue para levar para os tecidos. E a resistência insulínica baixa muito essa proteína. Então, às vezes, você até tem testosterona, mas não consegue usá-la. E com o passar do tempo, por que o teu testículo vai ficar produzindo um monte de coisa que você não usa? Né? Então, com a obesidade, o aumento da obesidade, ou seja, aumento do diabetes. Antigamente, o diabético era aquela senhora mais idosa, etc. Hoje, com 35, 40 anos, bastante pessoas já com diabetes. Não, tem criança diabética já. Ou pelo menos com resistência insulínica. Então, impactando no SHBG, que é essa proteína ligadora, e diminuindo os níveis de testosterona. Então, voltando à caneta, interligando, com a caneta, a gente vê que com o emagrecimento, quer seja, ou com a cirurgia bariátrica também, os níveis de testosterona aumentam. Pode ser que não chegue ao normal, ou esperado para aquele paciente, mas acaba aumentando. Então, a obesidade, a resistência insulínica, o diabetes, impacta muito na testosterona, assim como o sono, né? Então, e assim, esse paciente, em geral, com resistência insulínica, ele tenta eliminar mais edemas, líquidos. Então, ele tem maior chance de urinar, mais microdespertares, ou seja,
o corpo humano é uma catraca sem fim, né? Uma coisa que vai, uma coisa levando a outra, entende? Então, por isso que é necessário a gente avaliar o paciente como um todo, ver. Então, o paciente chega no meu consultório, eu vim repor testosterona. Tá, mas como é que tá teu intestino? Como é que tá tá muito sobrepeso? Tá obeso? Para mim é fácil, eu prescrevo testosterona, ele usa, sai contente comigo e tranquilo. Tá, mas eu tenho que mexer na qualidade de vida dele, antes de simplesmente colocar mais testosterona, né? Porque se ele tiver com resistência insulínica, se ele tiver obeso, uma boa parte dessa testosterona vai virar estradiol, né? Que é um hormônio que nós precisamos ter em pequenas quantidades. Mas se no homem começar a ter muito estradiol, começa a ter mama, ele começa a ficar mais emocionado, um pouco mais depressivo, né? Mais uma característica, digamos assim, feminina. Ó, então já é um sinal de alerta. O homem que tem esse tipo de efeito colateral, ele já deve estar de olho nesse tipo de regulação hormonal. Sim, e não precisa nem estar usando testosterona. Se o homem, mesmo não usando testosterona, está criando mama, é porque ele está estrogenicizando a testosterona. Olha só. Olha só que dica importante, hein, pessoal? É que hoje se fala tanto, tu tem que consumir muita água e tudo mais. Até quando eu passei por esse processo de emagrecimento, eu e o Kício, nós fizemos o acompanhamento juntos, né, nesse processo. Juntos, mas não na mesma casa. Explica bem. Eu na minha, ele na dele. Mas o que estava acontecendo no meu corpo? Eu estava com sobrepeso, eu não estava me sentindo bem. O Kício também. Só que a gente percebeu que eu tomava bastante água, só que ao invés de estar hidratado, eu estava retido. Os exames apontaram que as células não estavam absorvendo a água. Eles estavam fora da célula, não dentro da célula. Então eu estava com retenção de líquido, não com hidratação. Fazendo edemas. Então aí você vai ver que provavelmente estava tendo um nível de estradiol, digamos assim, provavelmente mais alto, né? Sim. Porque a mulher, a característica dela é de reter líquido, né? Sim. Lógico que não é bom isso, não é desejável, mas ela tem uma característica maior do que o homem dessa retenção hídrica, entendeu? E a testosterona também, quando a gente começa a cair a testosterona, o nosso corpo, fisiologicamente e sabendo muito bem disso, passa para dihidrotestosterona, que é o famoso DHT, né? Tá? Porque o DHT é mais potente que a testo, né? Então, se eu tenho uma diminuição de testo, se eu passar para dihidrotesto, DHT, eu não vou sentir tanto a falta da testo, porque eu vou ter a função dela ainda preenchida. Então, depois dos 35, 40, 45, você ainda não sente tanta falta da testo, porque você passa para DHT. Só que cada vez que passa para DHT, é maior chance de criar barriguinha, né, que chama de barriguinha de chope, mas é barriguinha de DHT, e queda de cabelo. Pô, então eu tô ferrado. Não quero te falar nada, mas eu acho que tu tá com THT. Não, na minha barriguinha não é de chope. Não. Então, muitas vezes daí o paciente vai no dermatologista, o dermatologista tenta bloquear essa ida da testo para o DHT, melhora o cabelo, melhora tudo, mas cai mais a libido, porque o corpo estava passando a testosterona para DHT para tentar funcionar melhor. A hora que você tenta cortar isso aí visando o cabelo, você dá um tiro do pé. Por isso que eu prefiro ficar sem cabelo. Melhor. Nesse aspecto. Mas olha, é assustador. Esses dias eu não vou nem falar onde para não ofender ninguém, mas eu tava num ambiente e de repente chegou uma mulher para falar comigo. A voz dela era muito mais grossa que a minha. Mas olha, parecia um Robocop. E aí é um pouco constrangedor, porque assim, eu entendo que, como o Dr. Heraldo explicou, níveis de testosterona vão te trazer vários benefícios, principalmente na questão de disposição, massa muscular, formação de massa muscular, porque hoje a gente pensa muito na parte corporativa, onde a gente tem as nossas reservas de emergência financeiras. Sim. Mas no nosso corpo, a nossa reserva são os músculos, para que a gente tenha longevidade. Com certeza. Por isso o exercício ele é tão importante na vida do ser humano, porque ele está preparando o teu corpo para envelhecer de forma saudável. Então a gente não quer ser velhos, nós queremos ser jovens há mais tempo. Exatamente. E uma das medidas que nos mostra longevidade, né, é quanto mais idoso você fica, você manter, né, é uma coisa simples que dá para fazer em casa, manter a condição de conseguir levantar de uma cadeira sem o apoio dos braços. Ok? Então, vocês vão começar a ver muitos idosos que a hora que levanta a cadeira precisa se apoiar para levantar, etc. Você vê que
não é uma longevidade saudável, né? Entende? Então, quanto mais idoso você conseguir levantar de uma cadeira, algo simples, sem apoio dos braços, isso indica uma longevidade saudável. Então, a ideia é ter músculo e ter força nesse músculo. Isso aí. Mais do que hipertrofia, volume, é que esse músculo responda. Realmente ele tem a força. Eu nesse processo todo de emagrecimento, eu acho que acredito que o Jeff também, um ponto positivo nisso, que eu acredito que foi de uma forma saudável, porque mesmo eu tendo perdido 20 quilos, eu consegui ganhar massa magra. Então, foi um processo saudável, eu acredito que sim, né? Porque você fez um emagrecimento na raça, digamos assim, né? Entendeu? Isso. Comendo bem, fazendo Isso aí, atividade dormindo física. bem. Isso aí. Então, isso é muito importante. É diferente de uma cirurgia bariátrica ou do uso da caneta indiscriminado, onde você perde muito peso de forma muito rápida. Não dá tempo do corpo acordar e ver o que está acontecendo, tá? Então, você vai perdendo. E você deve lembrar que esses 20 quilos não foi em um mês que você conseguiu Não, foram perder. 5 meses. 5 meses ali, ó, batalhado. Ele sabe até quantos dias. Não, com certeza. Você perdeu no máximo 1 quilo por semana. É isso aí. Entendeu? Então, esse é um emagrecimento muito mais saudável do que você burlar isso e emagrecer 10 quilos no mês. E falando, voltando ao gancho das canetas ali, doutor, no consultório, lá no teu consultório, esse pessoal que faz o uso das canetas, eles comentam alguma coisa sobre insônia, sobre agitação no sono, alguma coisa nesse tipo? Algum efeito colateral? Algum efeito colateral ou não? Em relação ao sono, sim. Sim. Tá? Lógico, tem outros efeitos colaterais, muitas vezes náusea, porque tem a sensação de que o estômago está parado, e essa é a função da caneta, né? Lentificar o sistema digestivo, né? E muitos deles realmente falam que impacta no sono, não conseguem dormir direito, né? Então, os estudos não mostram uma ligação direta do uso da caneta com o sono, tá? Porém, por que esse paciente é obeso? Será que ele não usa comida para resolver Um gancho, os né? seus problemas, Emocional. as suas emoções, a sua depressãozinha, o seu mal-estar, o seu estresse? Quando você começa a utilizar a caneta, você perde esse tratamento natural. Entendi. Porque você não se alimenta mais como... Então, assim, fiquei depressivo, vou comer. Não consigo comer, porque eu estou enjoado. Então assim, eu ia comer. Não vou comer, etc. Então, essas agressões, digamos assim, que você não consegue compensar com a comida, porque agora você não está conseguindo comer, tá certo? Isso aumenta cortisol. Aumenta cortisol, vai impactar na noite, é estresse, etc. Ou seja, o período do uso das canetas é um período de estresse. É um estresse metabólico, você está fazendo restrição alimentar, certo? E é um estresse emocional, porque muito desses pacientes que estão acima do peso também utilizavam a comida como conforto, como carinho. Eu mereço, eu mereço, E agora não merece mais, agora você não consegue, por mais que mereça, você não consegue. E tem um período mínimo e máximo para o uso das canetas? Não. Ou não? Não. A estatística mostra que em 13% dos pacientes não vai funcionar, tá? 13. Principalmente na semaglutida, que é o Ozempic, que é o mais antigo, já tem mais estudos. A tirzepatida diminuiu esse índice. Está em vias de liberação na Anvisa retratutida, que vai ser a princípio melhor que a tirzepatida. Caramba! E os resultados dela devem superar a de perda de peso da cirurgia bariátrica. E pro ano que vem ainda vem uma amilina, que é uma... Ou seja, como eu falei, isso não tem mais retorno. Agora, tá? Eu vejo isso nos atletas de alta performance, eles já estão usando isso. Ele se lesiona, ele fica lá 6 meses numa cirurgia de joelho, alguma coisa, ele ganhou o peso. Aí ele vai lá, usa a caneta para entrar em forma mais rápida. E os trabalhos têm mostrado melhora cardíaca, melhora tudo. Então, assim, muitos deles não uso da caneta com melhora cardíaca. Isso, apesar de ter alguns trabalhos mostrando isso, mas o emagrecimento vai melhorar várias coisas. As causas que a obesidade das pessoas traz, por exemplo, eu estava numa situação onde o meu IMC indicava que eu estava com obesidade já. Porque para minha altura atingir o peso que eu estava, o meu fígado estava completamente... Estava que nem uma picanha gorda. Estava a coisa mais linda do mundo na foto. Mas para funcionamento estava terrível. O meu organismo não estava mais metabolizando a alimentação como deveria. E isso me causava enxaqueca, me causava mal-estar, eu vivia cansado, eu estava sempre exausto.
Hoje, depois de passar por esse processo de emagrecimento, eu tô num pico de energia que eu tô muito mais produtivo. A vida é outra. É outra completamente diferente. Então, eu vejo que esse movimento está acontecendo, principalmente pelo combate da obesidade, mais do que, no meu ponto de vista, deveria ser lidado dessa forma, pelo menos. Muito mais pelo combate em relação à obesidade do que literalmente a parte estética. Sim. Muitos usam por questão estética, porque quer emagrecer para ficar bonitinho no verão agora. Tem uso que tem um sobrepeso muito pequeno e aí realmente é um exagero, né? E o fígado gorduroso, que a gente chama de esteatose hepática, né? Altera o corpo inteiro. O nosso fígado é o nosso laboratório químico, entende? E a retratutida, que deve ser liberada em breve, ela mostra que melhora essa esteatose mais do que a tirzepatida. Então, a tirzepatida já atua no fígado gorduroso, digamos assim, na esteatose hepática. E, segundo estudos, a retratutida vai melhorar ainda mais. Mas só o fato do emagrecimento vai também ajudar. Então, junta a fome com a vontade de comer. O emagrecimento, né, de forma saudável, comendo bastante proteína, não perdendo músculo, com o uso da caneta de forma correta, porque tem os pacientes que a indicação é melhor da tirzepatida, o outro é melhor da semaglutida, tem pacientes que se adaptam melhor a um ou ao outro, não é receita de bolo. E tu já recebeu aquele auto-aplicador que o cara chega lá? Muitos. Então, a minha função, eu digo, eu tenho muitos pacientes auto-aplicadores que estão perdidos, que estão usando doses altas e não estão conseguindo o que a bula havia prometido, digamos assim. Entendi. E a gente espera, vamos pensar, vou te explicar o que está acontecendo. A partir do momento que você entender, então por isso que minha consulta tem que demorar 1h30, 2 horas, porque é uma consultoria realmente. Ele precisa entender o que está acontecendo. E daí a gente ajusta, volta atrás, entendeu? E daí começa acompanhamento, e daí ele, do nada, parece assim que a caneta começa a funcionar. Não é assim, né? Não é que ela começa a funcionar. E tem aqueles pacientes que chegam bastante emagrecidos, sarcopênicos, ou seja, uma perda muscular, desanimados, então eles emagreceram 15, 20 quilos, mas estão depressivos, estão desanimados, não vê cor mais na vida, etc. Ou seja, usou dosagens altas de forma bastante evolutiva rapidamente, teve a perda do peso, mas a qualidade de vida deles tá péssima. Tá caindo cabelo, tá despencando tudo. Nossa, depressão pós-obeso. Obeso. Essa eu nunca tinha. Nova onda. Pois essa eu nunca tinha ouvido. Até porque, assim, para você, entre aspas, enrugar menos, você tem que ir perdendo devagarzinho. A pele vai se acomodando. Sim. Se for homem, mais fácil, né? Para acomodar. Mulher, geralmente, vai... Gera mais flacidez. Mais flacidez. Então, se você tiver uma perda muito abrupta, não dá tempo da pele ir se acomodando e aumenta. Então, pego muitos pacientes que fizeram esse uso, tiveram uma perda de peso maravilhosa, digamos assim, em termos de número, mas perdeu um monte de músculo e perdeu qualidade de vida. Mas se atentou só ao número da balança e não a perda de músculo, colágeno, né, e outros isso pontos. Que eu ia falar, flacidez no geral, né? Exatamente. Doutor Heraldo, esse assunto, ele é um assunto que, se deixar, a gente dá para gravar um podcast só dele, porque hoje está totalmente em alta, mas tem outro assunto que é muito pertinente, que a gente já conversou algumas vezes no particular, que é o uso e o tratamento a partir de canabidiol. É um tabu muito grande ainda, principalmente para os mais conservadores, né, para a população mais conservadora, entender como o uso do canabidiol pode trazer inúmeros benefícios em situações gravíssimas, onde pode trazer um suporte muito forte. E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas qual é a diferença do uso de cannabis, de maconha, de forma recreativa e de forma medicamentosa. Então tá, logicamente, o uso de cannabis de forma recreativa vai ser por nebulização, né? Vai ter recreativo. Vai ter fumaça, etc. Várias outras... Vai ter gnomo. Vai ter uma viagem incrível. E essa não é a intenção do CBD. O CBD não faz isso. Então, o canabidiol, né? Então, assim que começou o burburinho sobre o canabidiol, mesmo antes dele ser liberado no Brasil, a comercialização, eu já fui estudar, porque eu tenho muito paciente com dor crônica, né? E a princípio ele veio para esses pacientes com dor crônica, no início também para autistas, foi uma briga de mães que conseguiram a liberação do canabidiol para os seus filhos autistas, né?
Então, ele tem o canabidiol, o CBD e o THC, né? Tá? E o THC é o que dá digamos assim, o barato, O né? brilho. Que dá a viagem, etc, né? E 90% dos pacientes precisam só do CBD, não precisa do THC. E mesmo quando precisa do THC, a gente consegue modular a quantidade, a dosagem. Então, não vai fazer com que o paciente viaje usando o THC. Porque a gente É mais vai como usar... uma sauna analgésica. E em pacientes oncológicos é muito importante. Então, todo mundo, né? A maioria sabe que depois de você usar a maconha de forma recreativa, você tem fome. A larica. Larica, né? Então, você tem Famosa fome. larica. Então, imagine... Feijão com leite condensado. Ah, é que tiver. sagrado O depois. que tiver vai. Agora, imagine um paciente... Um amigo meu que comia isso, eu não. Um amigo meu que mandou perguntar. Imagina. Imagine o benefício num paciente oncológico com dor e com anorexia. Não consegue comer, emagrecido. Você usa dosagens pequenas de THC, melhora a dor dele, ok? E ele passa a ter fome. Para um paciente oncológico, ter fome é uma maravilha. Porque ele passa a se nutrir, ele passa... não tinha pensado por isso. Também não. Então, assim, todo medicamento, né, toda droga vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo, tá? Com os últimos estudos, mostrou-se que a gente tem, os últimos estudos, na década de 90, provou que nós temos um sistema endocannabinoide nosso. Nós temos um sistema oncológico, nós temos um sistema neurológico, temos um sistema endocannabinoide, que é um sistema nosso que faz uma interligação bioquímica entre vários dos nossos sistemas. Então, nós temos endocannabinoides e nós temos receptores para endocannabinoides. Okay? Então, o que o CBD vai fazer? Ele vai ocupar esses receptores, dando a sensação que converse tanto o sistema oncológico, o sistema neurológico, por isso que ele atua em tantas coisas diferentes. Então, realmente, para o paciente que tem Parkinson, tem Alzheimer, né? Paciente esquecido, muitas vezes ele começa, não é que ele vai curar do Alzheimer, mas é mais lentificado a evolução do Alzheimer, porque ele vai ter uma perda de memória, de cognição, de uma forma acelerada. Com o CBD e às vezes com o THC, a gente consegue ir mais devagar e retardando isso, tá? O paciente com Parkinson muitas vezes tem vários tremores, etc., que a medicação deve ser usada, com certeza, mas às vezes nem a própria medicação consegue segurar. E o CBD muitas vezes consegue. Em crise convulsiva, que foi para onde começou a pegar nos autistas, né? Onde ele tinha 30, 40 crises convulsivas por dia. E com o uso de CBD, eles passaram a ter crises convulsivas semanais. Ou seja, não é que vai curar da epilepsia, da crise convulsiva da criança, mas vai diminuir, vai ter qualidade de vida. E hoje já é usado para depressão, para ansiedade, para insônia, pode ser usado doses baixas. Então, o canabidiol é assim, é diferente de medicação, que remédio tal, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Não, canabidiol você vai ter que achar a dose daquele paciente, tá? Então, você começa com gotinhas, uma até gota por ser por algo dia. natural. Exatamente, uma gotinha por dia, vai aumentando a cada 3, 4 dias, algumas gotas, até a gente chegar no momento para aquele paciente. Se a gente passa do ideal para aquele paciente, ele começa a ter efeitos colaterais deletérios, ele volta a ter os efeitos que ele tinha antes do CBD. E diferente de todas as outras medicações, o adulto usa uma dosagem muito maior que criança nas medicações, tá? Por causa do peso, né? Simplesmente peso. No CBD, é mais comum a gente usar doses maiores em criança do que em adultos ou idosos. Nossa! Porque eles têm mais receptores de CBD, etc. Então, não dá para pensar em CBD, THC, da mesma forma que a gente pensa numa medicação tradicional. Então, você tem que estudar bastante, entender bem disso, entender daquela doença e ver como aquele paciente vai responder. Não é algo para todo mundo, né? Mas para grande parte dos pacientes tem uma melhora da qualidade de vida importantíssima. Nós, inclusive, tivemos um caso próximo a nós, um grande amigo nosso, não vem ao caso expor, né? Mas a mãe dele teve um câncer que foi muito fulminante, foi muito rápido, ela logo definhou bastante, teve bastante complicação de saúde, e ela sempre muito conservadora, e ele, né, utiliza o cannabis de forma recreativa.
E na fase terminal, nem morfina passava mais a dor dela. E ela, na fase terminal de vida, Usou. ela usou junto com ele de forma recreativa, mas era a única coisa que aliviava a dor dela. Nos Estados Unidos é bastante comum isso, né? De usar de forma recreativa para Dor. Para dor, entende? Então, pacientes crônicos, etc., se usa bastante, né? Não é a melhor maneira de usar a forma recreativa, óbvio, né? Aham. Porque você vai ter todos os outros efeitos indesejáveis, né? Mas dá pra gente usar de forma... É que daí entra o vício, entra um monte de coisa, sim, querendo ou não, né? E inclusive, tem se usado e trabalhos lindíssimos mostrando que drogadição tratada com CBD. Olha Cocaína, heroína, você começa com CBD, baixas doses, ele vai largando. Lógico que precisa querer, não adianta pegar Sim, um claro. drogadito e dizer assim, não, se eu vou te dar isso aqui, você vai parar de ter vontade do resto. Não, mas você, Um processo, aquele né? paciente que quer, ele consegue muitas vezes parar do uso de droga em uso de CBD. E depois de bastante tempo, acompanhando, lógico que tem que ter psicoterapia, tem que ter um conjunto de coisas, né? Tem uma família que o apoia, etc. Com o tempo, depois a gente pode devagar, pensando em retirar o CBD também. Eu acredito que mães, pais, para os próprios pacientes que te procuram, eles já sabem desse teu trabalho nessa parte. Mas tu já pegou alguma situação assim que tu passou um perrengue com alguém que tu teve que, eu acho que nesse caminho vai ter que usar esse tipo de coisa, CBD, e a pessoa foi contra, alguma coisa assim ou não? É bem aceito, não é? Ele é relativamente bem aceito. Por quê? Dificilmente eu indico o CBD na primeira consulta. Tá? E lógico, se eu converso 1h30, 2 horas com a pessoa, eu já sei sobre a já religião, identificou, eu já sei o que ele acha de A, B ou C, entendeu? Então eu já sei para o que ele tem abertura. Então aquele que vem me procurar para isso, já tá ok. Mesmo aquele que vem me procurar para isso, eu digo, primeiro nós vamos fazer exames. Primeiro nós vamos resolver várias coisas no teu corpo. Por quê? Um corpo melhor, eu preciso de uma dosagem menor de CBD. E a minha ideia é usar a menor dosagem possível para aquele indivíduo. Então, às vezes eu falo para o meu paciente, vamos fazer exame, vamos fazer 2 meses de melhora do geral. A hora que a gente conseguir, aí, como se o CBD fosse um prêmio, digamos assim. Como ele está afim do CBD, ele coopera. Então, aí depois de 2 meses, a gente vai começar com dosagens baixas, devagar, etc, etc. Então, naquele paciente que eu noto que ele não tem uma abertura, eu vou fazendo outras técnicas, outras abordagens. A partir do momento que ele começa a confiar em mim, é diferente. Aí, né, como em qualquer profissão, na hora que você começa a confiar no profissional, você fica mais aberto ao que ele está falando. Então, fiz várias coisas. Ele começou a melhorar. A hora que eu vou falar para o CBD, falar, é a cerejinha do bolo, vamos usar o CBD em dosagem baixa, eu acho que vai ter um ganho maior ainda. Ele já não tem mais resistência. Não tem mais resistência. Inclusive, tu mencionou sobre a questão do uso do CBD em casos de autismo, né? Sim. Na questão da oncologia, é bem relacionada à dor, a melhorar o bem-estar, por causa dos desconfortos que o paciente está enfrentando. Mas no caso do autismo, porque hoje a gente vê muitos casos de autismo, né? Sim. Tem muitas, a gente vê até várias vezes no convívio em ambientes públicos, a quantidade de crianças e adolescentes hoje usando, inclusive, o crachá para identificação de autismo, que hoje é uma campanha muito forte que está sendo utilizada. E como que o CBD, pode ser utilizado no autismo? Que tipo de efeitos que ele traz de benefícios? Quando a gente fala de autismo, a gente tem que pensar em autismos, né? Que não é uma doença, né? Sim. É uma neurodivergência, que a gente disse. Então, existem vários tipos de autismos, tá? Naquele paciente autista, né? E não precisa ser necessariamente autista, mas que tem crises convulsivas, ele faz um reset nas crises convulsivas. E o paciente passa a ter uma quantidade de crise convulsiva muito menor, tá? Entenda que a vida do autista não é fácil. Porque a gente fala assim, a gente olha muitas vezes pelo pai, pela mãe, olha que dificuldade, ele gostaria muito de ter um filho com desenvolvimento neurotípico. Já entra até o preconceito, querendo ou não, aí, né? É bastante difícil para os pais, mas raras pessoas falam o quanto difícil é
para a criança. É verdade. Né? Então, essas crianças com humor deprimido, essas crianças mais atônitas, uma criança mais fechada, quietinha, etc. Muitas vezes o CBD ligando-se nesses receptores vai trazer uma energia diferente para essa criança, entendeu? Então, não é incomum a gente entrar com CBD e a criança diminuir a seletividade alimentar. Então, uma das características dos autistas é ter uma seletividade alimentar. E a hora que ele tem a seletividade, ele come todo dia a mesma coisa, da mesma cor, da mesma consistência, né? E é difícil para os pais isso. Quando ele, com o CBD, passa a abrir o leque da alimentação, ele começa a absorver coisas que ele não absorvia antes, porque tem autistas que comem só batata e hambúrguer, ok? A hora que ele começa a se abrir para outras coisas, os pais têm a oportunidade de oferecer outros alimentos de verdade, etc., esse intestino vai absorver coisas que não absorviam, nutrientes, que não né? tinham antes, e vai melhorar a função cerebral dessa criança, digamos assim. Então, ele atua em muitas áreas. Tem muitos autistas que têm dor. Então, fala assim, já vi pais que colocam capacete na cabeça do filho porque ele bate a cabeça na parede. E, assim, muitas vezes esse autista tem dor na barriga, dor no E essa dente, cabeçada que ele dá é uma forma de manifestar a dor que ele sente. para ele tentar se equilibrar, né? Então, o CBD muitas vezes entra nisso e faz com que diminua a dor nessa criança e ele para de bater a cabeça na parede. Não é porque o CBD fez com que ele não usasse mais essas batidas da cabeça na parede. Não, melhorou a dor, melhorou outras coisas. Então, novamente, é olhar a criança como um todo e ver se é o caso para CBD, mas sempre limpando esse organismo primeiro, tentando melhorar a alimentação, tentando melhorar sono, vários aspectos, e daí, com o passar do tempo, pensar em CBD. Magnífico. Até é importante tu trazer todos esses casos, doutor Heraldo, porque a gente entende que hoje a gente está com muita facilidade a acessar informações. Sim. Mas existem tantas informações divergentes na internet que a gente já não sabe mais em quem acreditar. E tal influencer está fazendo tal tratamento por causa disso. A filha de tal pessoa, empresário não sei quem, que é influente, está fazendo tal tratamento. Outros vão para outro país para buscar um tratamento alternativo que aqui no Brasil não é permitido. Essa questão do CBD, além de ser um grande tabu para grande parte da população que ainda é bem conservadora também, eu me considero um conservador de mente aberta, né? Eu acho que eu me classifico dessa forma. Eu sou um conservador de mente aberta. Eu quero descobrir coisas novas, eu quero aprender aquilo que for me trazer bem-estar e vai jogar a meu favor, né? Mas nem todo mundo pensa dessa forma. Hoje, para que tu possa trazer esse tratamento para os teus pacientes, tu ainda tem algum tipo de dificuldade para acessar, para encontrar? Hoje já no mercado de medicamentos no Brasil já existe uma produção em escala do CBD, já tem mais fácil acesso a buscar esse tipo de medicação para que a gente possa dispor para a população. Hoje está muito mais fácil, né? Quando eu comecei era bastante complicado, né? Então, hoje nós temos 3 tipos, digamos assim, de possibilidade terapêutica, né? Um são os óleos de CBD importados, tá? Que a Anvisa libera, então a importação, tranquilamente. No meu ponto de vista, são os melhores para serem trabalhados, tá? O outro é vindo de ONGs, tá? Onde essa ONG conseguiu uma liberação judicial para plantar e produzir, ok? E o outro é a da farmácia tradicional, tá? Então, qual é a diferença, digamos assim? O óleo de CBD, ele é extraído e ele vem com várias coisas juntos, tá? Então, assim, você retirando consegue o THC, manipular ele, então. Você retira o THC, deixa uma dosagem muito baixa e ele tem vários outros terpenos, várias coisas que a gente, nos estudos, mostram que eles atuam entre eles, tá? Então, toda vez que eu tenho esse efeito entourage, que chama, ou seja, é igual uma flor tem várias coisas que, se você extrair um óleo daquela flor, que elas se complementam. O de farmácia, para estar na farmácia, ele tem que ter somente pensado aquela substância, naquela dosagem, naquela, simplesmente aquilo.
todo o resto é Tira a retirado. propriedade, então. Todo o resto é retirado. Então, o que a gente vê? Nos CBDs de farmácia, você tem que usar uma dosagem maior, porque ele não tem esse efeito, Olha só. ok? De outros terpenos associados ao CBD que está dentro da planta, tá? Os de ONG são excelentes, principalmente porque eles são de baixo custo, porque os importados realmente é um custo um pouco Mais maior. elevado. Qual é a desvantagem, no meu ponto de vista, de ONG, tá? Custo maravilhoso, né, para grande parte das famílias, só que essas ONGs não são indústria. Então, por não ser indústria, eles não têm uma fábrica, Um laboratório maravilhoso. E tudo. Então, muitas vezes, quando troca de lote, eu tenho que mexer na dosagem. Entendi. Porque eu vejo Não que, tem um padrão. não tem padrão, mas é porque eles estão lutando contra, Claro. contra a justiça, contra tudo. Sim, tudo, Né? Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, entende? Mas às vezes tem uma certa dificuldade de padronização, entende? Então, mas são os 3 tipos. Hoje é bastante disponível no mercado para ser utilizado da melhor forma que o médico achar prescrever. Tem médicos que só usam o de farmácia, ok, entendeu? No meu ponto de vista, vão ter que usar dosagens maiores, etc. E hoje, assim, dos importados já está aparecendo CBD com CBN, ou seja, ele é melhor para insônia. CBD com tal, ele é melhor para depressão, ou seja, é o CBD, naquela dosagem que eu quero, com terpenos, mais rico em terpenos, que a hora que eles atuam de uma forma, eles acabam Potencializa o efeito. potencializando e o efeito melhor com uma menor dosagem. Heraldo, nós tivemos uma oportunidade abençoadíssima de te ter lá no Casarão dos Sonhos, fazendo uma palestra para nós, juntamente com alguns clientes nossos ali do Casarão, num movimento que nós fizemos voltado para a saúde, já naquela época de palestras presenciais. E tu nos agraciou com a tua palestra falando sobre a medicina integrativa, a medicina neural. E eu lembro de um dado muito impactante que tu trouxe sobre a contaminação da água e o quanto isso impacta a nossa saúde, né? Lembro, inclusive, que tu trouxe um dado de um estudo feito de um cordão umbilical de uma criança no Canadá, que é um país considerado de primeiro mundo, mas que tinha um índice de contaminação enorme. Eu gostaria que tu trouxesse esse assunto para nós aqui novamente. Vamos lá, Jeff. Nossa, faz tempo essa palestra já, hein? Mas foi tão impactante que eu nunca esqueci. Eu lembro. Eu achei tão boa a tua palestra que eu nunca esqueci desses dados que tu trouxe. A contaminação da água é uma coisa bastante relevante e é difícil a gente fugir disso, né? A gente acaba muitas vezes imaginando que eu vou jogar fora, né? Então tem alguma coisa, eu vou jogar fora, que não uso mais, não quero mais, os meus dejetos eu vou jogar fora. E se a gente pensar em planeta, não existe fora. Tudo tá dentro. Tudo tá dentro, né? Então, tudo que sai da nossa casa vai para o esgoto e vão para os rios. E depois será beneficiada essa água. E essa água é limpa, digamos assim, muito mais para a sua sujidade. Ela não é limpa bioquimicamente, né? Então, existe o tratamento de água, que é importantíssimo, né? Para todas as doenças, para não ter bactéria, não ter vírus, não ter um monte de patógenos, né? Para ela realmente vir mais limpa, não tá com aquele aspecto de água barrenta, etc. Mas não é feita análise da parte bioquímica, né? Então, nós falamos sobre testosterona lá nas perguntas anteriores. Hoje existe um boom, né? Não é só hoje, mas da década de 70 para cá, aumentou muito o uso de pílula anticoncepcional. Então, sim, as mulheres usam pílula anticoncepcional, uma boa parte sai da urina, a urina vai caminhar para o esgoto e vai para a água, né? Ou seja, a gente está tomando anticoncepcional pela água da torneira. Lógico que aquilo que sai na água e coloca no rio, o rio é muito maior, etc. São microdoses, entende? Mas os nossos avós não tomavam anticoncepcional na água, digamos assim, exagerando um pouco, né? Todas as indústrias, todo o seu dejeto da indústria é jogado na água, né? E também não posso lhe dizer como seria diferente, onde eles vão jogar, né? Então, para a gente entender que não existe fora, ok? Tudo que a gente recicla, joga fora, volta para a gente de alguma forma. E a gente está se hidratando através disso, né? Usando essa água diariamente, quer seja para tomar, quer seja no banho, quer seja... Então, hoje em dia é muito mais comum pacientes após banho com irritação de pele, né?
nossas crianças com bastante dermatites, além das alimentares, do contato mesmo com água maltratada ou às vezes água até bem tratada, né? E o trabalho que você se refere realmente é um trabalho canadense onde não foi uma criança, são várias crianças estudadas e foram coletados ao nascimento o sangue do cordão umbilical e analisado esse sangue, onde tinha metais tóxicos, vários elementos cancerígenos, ou seja, pré-cancerígenos, retardante de chama, FOA, que é o teflon, ou seja, tudo no cordão umbilical. E várias substâncias... Me lembro que tu comentou que tinha até resquício de combustível. Sim, sim. Retardante de chama, por exemplo. Nossa. Ou seja, que é colocado em plásticos, em materiais, para que realmente são importantes. É uma criança inflamável. Sim, é mais ou menos assim, porque num estúdio desse, com certeza tem retardante de chama nos materiais da parede. Porque se houver incêndio, etc. Então são várias coisas boas que o homem vai inventando. Só que isso a gente vai ingerindo, não tem como ser diferente. É o lado bom e o lado ruim da vida. Exatamente, tudo tem seu preço. E essas crianças, ou seja, no cordão umbilical, o sangue que essa criança nem teve contato ainda com o meio externo, ela acabou de nascer, você foi lá, coletou e analisou. Ou seja, através da mãe, ela recebe todos esses contaminantes, né? Então, vários deles passam a barreira placentária. Então, a criança está sendo bombardeada também já dentro do útero da mãe por essas substâncias. Assim como ela é bombardeada pelo excesso de açúcar, por álcool que porventura a mãe utiliza, ou seja, a placenta, ela é uma forma de comunicação e tudo que a mãe come, ingere, se emociona para o bem ou para o mal, vai ter alguma repercussão na criança. Isso é bastante... Isso que nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Você imagina aqui no Brasil que não tem saneamento básico e tem um monte de coisa, né? Que não tem um tratamento de água, que moram, né? Os ribeirinhos que moram ali junto. Quanta contaminação, né? Eu recordo, inclusive, agora falando sobre cordão umbilical, gestação e tudo mais, durante o acompanhamento que tu fez com a Simone na gestação da Clara, que tu mencionava, e isso que eu achava incrível do teu atendimento, quanto tu trazia exemplos práticos do porquê que determinada proteína ou determinada substância ou determinada vitamina deveria estar alta e porque determinada deveria estar baixa. Eu, como vim da enfermagem, né, tu sabe do meu histórico, existe uma cartilha que dá determinada numeração. Sim. E aquilo tem que ser seguido à regra, à risca. Porém, é uma regra tão antiga que já mudou a alimentação, já mudou a população, já mudou nosso estilo de vida e os números ainda são os mesmos. E o que é bom para um não quer necessariamente dizer que seja bom para o outro. Exatamente. Até por questão de curiosidade, eu gostaria que tu desse alguns exemplos, assim como tu dava para mim e para Simone nas consultas, que tipo de substâncias do nosso corpo deveriam estar altas ou baixas durante a gestação para que a mulher, principalmente, tenha uma gestação mais confortável, porque efeito colateral ela vai ter. Sim, sim. Tem um ser sendo criado dentro de outro ser, né? Não tem como não ter um efeito colateral. Mas que tipo de cuidados que é importante que ela tenha em relação ao controle da parte hormonal dela e de nutrientes, né? O primeiro ponto é a individualização, né? Quem é a tentante ou quem é a gestante. Eu sempre prefiro pegar a tentante, ou seja, eu sempre peço assim, se você me der 6 meses antes de engravidar, para que a gente trabalhe... A gente tentou. Tentou. E engravidar e a gente consegue no melhor momento, digamos assim, né? Tá? É muito comum hoje, pelo nosso ritmo de vida e alimentação, muitas gestantes chegarem desnutridas, entende? Ou seja, muitas vezes um pouco obesas, sobrepeso, mas nutricionalmente ruim, né? Então, a gente faz um trabalho no sentido de avaliar essa mãe, né? Mãe ou futura mãe, e saber como que ela está absorvendo esses nutrientes, o que está ok para ela ou não, né? E existe, por exemplo, a vitamina B9, né? Que é o metilfolato, né? Se tiver baixo, você não fecha o tubo neural, que é nos primeiros dias de vida, ou seja, que fecha a coluna. Tubo neural, a coluna da criança. Ele é altamente dependente do metilfolato.
Tanto que, a partir do momento que a mãe descobre que está grávida e vai no obstetra, ele receita o ácido fólico, né? Só que o ácido fólico é químico. O metilfolato, ele é o natural, digamos assim, né? E 21% das mulheres têm uma alteração genética que não metabolizam ácido fólico para o metilfolato. Então, mesmo ela usando, para ela não serve em nada. Então, dá para fazer um exame genético, que é caro, ou então você prescreve o metilfolato, que é a fórmula ativa já, né? Que é uma suplementação. Então, eu sempre peço que a gestante já inicie a gestação com metilfolato bem bom, ok? Porque a hora que ela vai descobrir que está grávida, 6ª, 7ª, 8ª semana, o tubo neural já fechou ou não, ok? Então, dos exemplos é metilfolato, a B12, que é a metilcobalamina, é essencial para a cognição da mãe e para a criança. Ômega 3, vários suplementos que vão ajudar na formação das células da criança. Uma dosagem de vitamina D mais positiva, né? Para que realmente tenha uma imunidade para essa mãe. Mais saudável, né? A mãe não é só a vitamina D que lida com a imunidade, mas ela é uma parte bastante importante. E lembre que uma gestante que ficará um bom tempo sem poder usar muitas medicações. E o ideal é que ela não use medicamentos, né? Vários deles são proibidos na gestação. E depois que nascer, ela ainda vai amamentar. Ou seja, a medicação que ela usar vai ajudar no leite. Vai para o leite. Então, se a gente conseguir manter essa gestante no período de amamentação mais saudável possível, menos doente possível, menos medicações ela vai usar. Então, a suplementação vem para isso, né? Então, muitas vezes a gente vê a vitamina B12 baixa, né? Tá, mas se ela come carne, ela come... Ou seja, em poucos pedaços de carne tem vitamina B12 à vontade. Por que ela está baixa? Bom, isso é um indício. Vitamina B12, muitas vezes, num comedor de carne, me dá mais respostas sobre a saúde desse intestino que não está absorvendo do que a falta da ingestão. Então, muitas vezes, ela baixa, me indica que esse intestino não está legal. Então, vários exames nos mostram outras coisas, não simplesmente está faltando a entrada. Então, muitas vezes nessa gestante, a gente opta por injetável até a gente arrumar o intestino. Só que a gestante tem uma lacuna, né? Então, até eu arrumar o intestino, eu vou deixar a vitamina B12 baixa? Vou deixar a B9 baixa? Não. Não dá tempo. Parte do injetável, porque a gente tem aquela janela, né? Então, o ideal é sempre ela entrar o mais saudável possível na gestação. Se ela chegar até mim já grávida, então vamos tentar melhorar o que dá para que essa criança saia da melhor maneira possível, mais saudável, né, com menos doenças inflamatórias nos primeiros 2 anos de vida, que é uma fase crucial, né? Entende? Então vai orientar. E toda vez que a gente faz toda essa orientação na gestação, a mãe cria hábitos diferentes, cria hábitos alimentares diferentes, cria hábitos de sono diferente, cria estilo de vida diferente. E que a hora que ela vê que se beneficia com isso, com certeza ela vai passar para a criança. Né? Claro. A mãe com hábitos alimentares ruins, a criança invariavelmente terá hábitos alimentares ruins, né? Então, com isso, a gente consegue transmitir não só conhecimento, mas hábitos de vida. E foi através dessa palestra, inclusive, compartilhando com você que está nos assistindo, que eu e a Simone, a gente já conversava sobre a situação de que nós queríamos ter a nossa filha. E aí o Heraldo fez essa palestra, foi incrível. No final a gente foi conversar com o Heraldo falou, se vocês pretendem ter filho, já vamos começar o tratamento agora para a Simone estar com o terreno biológico bem nutrido, tudo certinho, para que a sementinha que seja plantada lá esteja bem nutrida. Pois é, 2 semanas e meia depois, 3 semanas, nós fomos procurar o Dr. Heraldo. Heraldo, pois é, a ideia era fazer antes, só que a Moni já tá grávida agora. Vamos correr atrás agora. Quando a gente pensou em ter filhos, a Simone já estava grávida. Eu acho que a testosterona estava alta, hein? Tava, testosterona no talo. E nem precisou injetar, né? Até eu tô extraindo um pouco para doar, porque nossa senhora, é o nível, né? Isso é alta confiança. É muito. Mas eu até lembro que durante as consultas tu comentou sobre determinados níveis de vitaminas que, se tivessem muito elevado, poderiam induzir inclusive ao aborto. E eu, que vim da área da saúde, estudei muitos anos a área da saúde, era uma informação que eu não tinha acesso.
né? Eu gostaria que tu compartilhasse um pouco com o pessoal, até por questão de conhecimento e curiosidade, né? Então, assim, em relação à possibilidade de abortamento, a gente sabe que a gestante que tem baixa de progesterona, né, que é um hormônio, não é uma vitamina, tem uma chance maior de abortamentos. Tanto que muitos obstetras, em pacientes que já tiveram abortos anteriores ou dose de progesterona está muito baixo, já fazem progesterona desde o início da gestação até a fase que eles julgarem necessário, né? Mas, por exemplo, quando eu falo assim, todas as vitaminas são maravilhosas, têm que estar altas, etc. Não, existe a exceção. A vitamina A, na gestante, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não deve estar baixa, mas não tem por que a gente colocar excesso de vitamina A. Outras vitaminas não tem tanto problema. Não precisa estar em excesso, em níveis suprafisiológicos. Lógico que não há nenhuma necessidade. Mas se estiverem alta, B9, B12, B6, não vai ter tanto problema. Mas a vitamina D, por exemplo, se ela estiver em excesso, vai alterar a formação óssea. Pode ser que haja calcificações nessa gestante. E lembre que tem um serzinho lá dentro, que vai sofrer essas repercussões. Então, tomar vitamina, prescrever vitamina, não é receita de bolo. Não serve para todo mundo, da mesma dosagem, ou seja, a falta e o excesso sempre será prejudicial em qualquer aspecto. É que a gente vê muitas vezes a pessoa por falta de informação, ou aquilo que nós havíamos falado antes de ir pesquisar na internet somente, não, tem que tomar uma suplementação porque eu tô grávida. Não, mas calma aí, tu nem sabe quais são os níveis que tu tá agora no momento para te estar suplementando algo sem uma orientação qualquer. Exatamente, e muitas vezes pegam suplementos que tem 20 vitaminas ali dentro. E eu sempre falo meus pacientes, né? O polivitamínico. A vitamina não é uma coisa barata. Ok? Então, para ele colocar 20 ali dentro, ele colocou um cheirinho de cada. Entende? Para que seja viável comercialmente, né? E provavelmente existirão vitaminas daquele polivitamínico que ela não tem necessidade. E tem algumas que estão ali e para ela está numa dosagem mais baixa do que deveria. Então, a individualização é tudo, Fernando. É a individualização. Não tem como... Não é receita de bolo, tratar todas as gestantes da mesma forma, com a mesma ácido fólico, com o mesmo polivitamínico. Na grande escala, Você tem que realmente individualizar e ver o que essa gestante precisa. Como ela se alimenta, como ela dorme, como ela faz atividade física, se faz, se não faz, se está acima do peso. Se não... É um conjunto de coisas que a gente tem que mexer. Eu lembro, inclusive, que tu mencionou durante uma das nossas consultas que tem... Uma em específico que é a da beleza, né? Que é Claro, é uma... Não que seja especificamente a pessoa que tem essa tem beleza. Mas eu lembro que tinha uma vitamina que era direcionada a feições... Cuidado, hein, Jeff? Cuidado, hein? Não, é que vai saber, né? Mas deu certo na filhinha dele. Deu certo, tu viu? Daqui a pouco o pessoal vai chegar lá pro doutor, eu quero aquela pílula da beleza. Mas é pra nascer. O cidadão que já nasceu já perdeu, já passou do tempo. A vitamina K2 e MK7, ela tem alguma relação com a harmonização da formação óssea do rosto, né? Olha. Então, existem alguns trabalhos mostrando isso, então, que quem tem uma K2, logicamente, vai ter a mistura genética da carinha do pai com a carinha da mãe, mas a vitamina K2, ela tem uma certa importância para a formação da harmonização, digamos assim, desse juntamento genético, digamos assim. Não, agora, para você não serve mais ficar tomando altas doses. Daqui a pouco ele vai indicar até horas pronobis, cara. Nós vamos morrer assim, não adianta. Não adianta, agora não resolve mais. A CUTS já era, cara. Já passou da nossa hora. Mas eu fiquei muito feliz que na época o Dr. Heraldo gentilmente olhou para mim e para Simone e falou, mas vocês não precisam, a Clarinha já vai nascer linda. Claro, vocês eram clientes dele. Eu não lembro disso. Mas graças a Deus ela puxou a mãe. Então, juntamente com a K9, então, só foi, né? Mas foi muito importante esse acompanhamento. Como eu e a Simone, nós tínhamos o desejo de ter a Clarinha em casa, seria um parto domiciliar, nós tínhamos a doula, as parteiras que nos acompanharam, que inclusive, coincidentemente, já tinham trabalhado com o Heraldo e tem uma admiração enorme já por ti também. E eu fiquei muito feliz pelo acompanhamento que a gente teve, como o Heraldo falou, não é ginecologista nem obstetra, né? Sim. Mas o acompanhamento do Heraldo foi muito importante para nós por essa questão de bem-estar da Simone e da Clara. A Simone, durante a gestação inteira, ela não passou por enjoo,
ela tinha pouquíssima retenção. Ela tinha uma vitalidade, uma energia absurda, tanto que a Simone é vocalista da banda Pressure Again, onde o Kist é o baixista da banda também. Ela estava com 8 meses e meio e eles estavam em Rio do Sul fazendo show. A banda, lembra? A banda foi loucura, com a van. É uma loucura, né? A banda foi de van e eu fui com o carro atrás, porque caso estourasse a bolsa no palco, eu voltaria com ela pro parto. Então, e ela tocou o show tranquilamente, do início ao fim, curtiu pra caramba, a gente aproveitou a noite e ela se sentindo super bem. Então, o sono também a gente se preocupou muito, o nosso colchão já tinha todo preparado já para que ela tivesse um bom alinhamento postural, um cuidado para as articulações. Então, isso tudo foi uma somatória para que ela tivesse um bem-estar durante a gestação. Então, o acompanhamento com a suplementação, regulação de hormônio, regulação de nutrientes foi fundamental para que ela tivesse uma experiência muito melhor e a gente pudesse curtir a gestação. Veja bem, Jeff, a natureza é perfeita, o corpo é maravilhoso. Muitas vezes, pequenas intervenções a gente faz com que o corpo funcione melhor e funcione da maneira mais correta para ele, entende? Então, quando a gente consegue fazer algumas intervenções no estilo de vida, na qualidade de vida e alguma suplementação ou outra que deixe esse paciente em níveis ótimos, digamos assim, tem tudo para dar certo. E outra questão que eu lembro muito nítido, que foi uma fala tua que nos confortou muito. Como nós tínhamos o desejo de ter o parto em casa, o parto domiciliar, tínhamos toda uma rede de apoio para que isso acontecesse de uma forma muito saudável, né? Eu lembro de uma fala tua que era o oposto do que a gente vê lá fora. Normalmente, quando a gente vê uma mulher gestando, é comum que alguns médicos que não têm um olhar tão humanizado, que é mais sistemático, ele tem a seguinte fala: se tudo der certo, tu vai ter o parto normal. E tu falava o contrário. Se alguma coisa der errado, a gente vai ter a cesárea. Mas o natural é que seja o parto normal, né? A gente fala normal, mas não é normal. É o parto natural. Esse é o natural, né? Então, trazer esse olhar é uma das preocupações que a gente tem com o Casarão dos Sonhos Cast. Um olhar muito mais humanizado, muito mais natural para as coisas. Se sistematizou tanto olhando pelo lado ruim que o lado natural ficou errado. Virou errado. Sim. Né? Como você fala, o parto natural é o mais desejável, digamos assim, é o mais fisiológico, tanto para a mãe como para a criança. Lógico, eu não sou obstetra, não vou indicar parto normal, cesariana ou parto domiciliar, etc. Isso tem que vir de um desejo dos pais e eles buscarem toda uma rede de apoio para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? Exato. Tem que deixar o hospital de sobreaviso, o obstetra, obviamente, de sobreaviso, porque qualquer problema tem que ter o médico à disposição, o hospital à disposição, né? Só que, realmente, tentando diminuir falhas, erros, etc., dentro da medicina a gente sistematiza, protocoliza, né? Para que a coisa realmente funcione daquela forma, etc., e diminua as possibilidades de erro. Só que muitas vezes, quando a gente sistematiza, a gente coloca todo mundo no mesmo buraco. Né? Tá? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tem aquela mulher que, não, eu quero cesariana, porque nem pensa em parto normal. Ok, então você vai para cesariana, né? Não, aquela que quer parto natural, mas de hospital. Ok, tem espaço para você, parto natural no hospital. Ótimo, excelente. Não, eu quero parto natural domiciliar. Ok, então vamos tentar dar a possibilidade de. Pode ser que não dê certo, e se não der certo, vai para o hospital. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Agora, que foi o que aconteceu com a gente. Não dá pra gente, no meu ponto de vista, como eu falei, eu não sou obstetra, mas impor, né? O obstetra pode falar assim, olha, eu não faço parto normal. Ok, é o trabalho dele. Cabe aos pais procurar alguém que faça parto natural em hospital ou natural domiciliar. Eu acho que tem profissional para todo mundo, né? E cada um vai ter que se encaixar com aquele que melhor lhe convier. E eu tenho, desde o momento em que nós tivemos esse acompanhamento, tivemos todo esse grupo de apoio, né, esses profissionais de excelência junto com a gente acaba pesquisando mais. E algo que me deixou muito feliz foi que de uns anos para cá,
aumentou muito a procura pelo parto natural mais do que pela cesárea. Teve um período onde as mulheres engravidavam e já estavam marcando a cesárea. Sim, sim. E nem pensavam na possibilidade de ter o parto natural. Eu não sou mulher, eu não posso dizer como que a mulher deve desejar ou querer ter, porque existe também todo o trabalho do parto também, né? Eu acho que a função do marido é dar apoio. E apoiar, a decisão incondicionalmente. dela, conversar sobre prós e contras, né? E dar apoio. Se ela decidiu parar B ou C, né? Nós temos que apoiar. Mas eu fiquei muito feliz em perceber o quanto as mulheres, com a fibra que têm, e uma coisa que é nítido, eu já admirava a Simone antes. Depois de ter o parto, eu admiro muito mais. Eu morreria. Eu não aguentaria nem metade. Ali não seria um parto, seria um sacrifício, né? Era o fim da linha para mim. E o quanto é impressionante a força que a mulher tem num momento como esse. É incrível o poder e a força que a mulher tem. A natureza é perfeita. Então, é muito perfeito. O homem não aguenta um terço do que a mulher aguenta. Não aguenta. Não, mas é que quando o homem tá gripado... não, parece que tá morrendo. A gente... a gente... Não, porque a gente é manhoso. É porque não sei o quê. A mulher, quando tem o parto, ela tem uma noção breve do que é um homem gripado. Eu entendo nesse sentido, né? É esse nível proporcional. Por aí. Mas olha, realmente é muito bonito como a natureza ela age e como as mulheres elas preparam o corpo delas para que aquilo ali aconteça, para conceber uma vida, né? É uma perfeição. É um dom exclusivamente dela. É perfeito. É verdade. A gente já vai se encaminhando para o nosso final, né? Kist quer deixar algum recado final? Eu só gostaria de agradecer o Dr. Heraldo por ter aceito o nosso convite, né? Uma honra para nós tê-lo aqui, demais. Nosso cliente e amigo. E fico à disposição para outras vezes que quiserem. Com certeza. E que o pessoal tenha aprendido um pouco mais sobre esses assuntos, importante saber com um profissional da área, né? E eu acho que é isso, Jeff. Agradecimento, Dr. Heraldo, porque a gente, quando desenhou o Casarão dos Sonhos Cast, a gente fez uma lista de profissionais da nossa confiança que a gente gostaria que sentasse nessa mesa aqui junto conosco. E o seu nome foi o primeiro que a gente listou. E a gente ficou muito honrado quando a gente convidou e tu aceitou esse convite. Eu sou o mais suspeito a falar porque, né, todo o acompanhamento que tu teve na gestação da Simone até o nascimento da Clara, que é um ser de luz na nossa vida, uma saúde absurda, ela é muito evoluída para o desenvolvimento dela, e tu sempre falava isso pra gente, pelo fato da Simone estar bem suplementada, estar bem cuidada, estar bem tratada, vocês vão perceber que a saúde da Clarinha vai ser diferente do que as crianças que convivem com ela. O desenvolvimento cognitivo, eu percebo que dela é muito diferente. Ela é uma criança muito esperta, muito atenta, muito ligada, tem uma personalidade fortíssima, então eu só tenho gratidão para que eu possa sempre te referenciar com total tranquilidade, porque tu é um profissional de excelência e eu fico muito honrado em te ter no nosso convívio. Muito obrigado. Por ser nosso cliente também, ser nosso amigo, ser uma pessoa próxima a nós, só tenho gratidão. E para que tu possa encerrar o nosso programa hoje, eu gostaria que tu deixasse um recado, deixando uma mensagem ou uma dica, uma orientação. Sinta-se à vontade para deixar o seu recado final. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, a Casarão dos Sonhos, né? Eu sou cliente antigo. Esclarecer que eu não sou ginecologista obstetra, tá? Por favor, tá? Eu acompanhei a Simone, acompanho várias gestantes e pré-gestantes, né? As tentantes, porque a gente tem uma abordagem diferente. Obviamente, a paciente vai ter o seu obstetra, o seu ginecologista, né? Vai usar as medicações que ele achar por bem utilizar, mas a gente vai suplementar, ou seja, tentar trazer mais saúde, né? Então, vamos falar sobre o sono dessa mãe, nós vamos falar sobre a alimentação dessa mãe, ele vai falar sobre suplementação dessa mãe para que entre numa gestação, se possível, em melhores condições, tenha durante a gestação menos efeitos colaterais possíveis e no final, né, seja brindada com uma criança maravilhosa, né? Essa é a nossa intenção. Quanto à mensagem, eu acho que a gente tem que, como você mesmo falou, a internet está cheia de informações, muitas são boas, outras são nem tanto assim. Então, deixar claro para que, assim,
procurem mais de uma opinião, vão atrás de conhecimentos, leiam sobre isso. Eu sei que o povo em geral não é especialista nessa área, né? Mas converse com pacientes que tiveram resultado, como é que foi, né? Não vai de forma aleatória ouvir A, B ou C e levar isso para sua vida, né? Porque longevidade saudável é uma coisa bastante importante, suplementações são coisas importantes, mas o que a gente busca é qualidade de vida e não simplesmente do nada vou começar a fazer essa dieta, vou começar a fazer aquilo, porque a mesma dieta não é boa para todo mundo, a mesma caneta não é boa para todo mundo, o mesmo CBD não é bom para todo mundo. Então a gente tem que procurar profissionais realmente que estudem, continuem estudando para que tenha a melhor qualidade do seu tratamento. E novamente agradecer e fico à disposição para quando vocês quiserem a gente vem trazer outros assuntos. Muito bom. Perfeito. Isso serve de dica para você que gosta de pesquisar muito no ChatGPT e se auto-cuidar, medicar, se auto-medicar. Então fica a dica aí do doutor para você, que é importante sim a gente ter um acompanhamento de um profissional que estudou e continue estudando sobre os temas atuais. Quer deixar alguma mensagem, Jeff, antes de eu encerrar? Somente agradecer a você que nos acompanhou até agora, dizer que é uma honra entrar na sua casa e poder acompanhar o seu dia a dia também através de muita informação, através do Casarão dos Sonhos Cast. Muito obrigado. Então, encerramos aqui mais um episódio do Casarão dos Sonhos Cast. Agradeço a todos que ficaram até o finalzinho com a gente aqui nesse episódio, que tem bastante assunto polêmico, eu diria. E não deixe de curtir nossos episódios, compartilhar para o seu amigo que está pensando em emagrecer, procurar um oncologista aí, ou trabalhar a questão do canabidiol também. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!